Olá, alunos, bom dia. Esta é uma aula de arte para o 6º ano do ensino fundamental. O tema de nossa aula hoje é circo-teatro. Eu sou a professora Márcia, vou estar com vocês aqui acompanhando através do chat, fazendo a mediação com vocês. E nós temos aqui a professora Fernanda Borges, que vai ministrar esta aula. Bom dia, professora. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, turma. Passaram bem a semana? Ó, já estamos quase acabando o nosso conteúdo de teatro, hein? Vamos lá. A habilidade de hoje, EF06AR24. Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos de circo-teatro, teatro circense e circos paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização das atuações profissionais. Turma, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada? Então, a gente viu elementos do teatro. A gente falou sobre personagens, adereços, figurinos, cenário, iluminação, sonoplastia, maquiagem e visagismo. E vamos começar com o nosso chat. Quero saber de vocês, o que para vocês é circo-teatro? Vou dar um minutinho para vocês responderem aqui para mim e para a professora Márcia. Olha só, professora Fernanda, muita interação, né? Os alunos já estão aqui afinadíssimos, tá certo? Olha só. A Maria Clara falou que acredita que é uma forma de arte ou de expressar melhor seus sentimentos. O Murilo está perguntando, bom dia, é um teatro que faz coisas engraçadas? O Vitor Gabriel cita que é um circo que apresenta palhaçadas. O Nicolas cita que é um circo junto com teatro. E a Lívia fala que quando o circo, ele tem uma apresentação já programada, já treinada. Matheus fala que é um circo que é teatro ao mesmo tempo. Daniela, o circo dentro do teatro. Eduardo, um circo que tem apresentações de teatro. E o Ismael fala que é um teatro de palhaços ou um teatro divertido. Muito bom, turma. Ó, o Nicolas e o Matheus foram os que mais se aproximaram. É um circo que tem um teatro. Vamos lá, turma. Vamos ver o que é circo-teatro. O termo circo-teatro se refere às apresentações teatralizadas que aconteciam ao final de espetáculos circenses em meados do século XX no Brasil. Eram encenadas comédias, dramas e adaptações de temas diversos. Aí respondendo a pergunta do aluno que perguntou se eram ensinadas coisas engraçadas. Também eram ensinadas coisas engraçadas. Dramas também. Benjamin de Oliveira foi o grande precursor dessa prática, que foi, durante muito tempo, a forma de levar o teatro a todo o país. Ele foi perdendo espaço e força até os anos da década de 60, mais ou menos, do século XX, quando praticamente desapareceu. Hoje em dia, há grupos que aliam os espetáculos teatrais às técnicas circenses. Podemos citar as companhias de circo La Mínima, grupo de teatro, o grupo de teatro Sem Lona, grupo Parlapatões e Cia e Anal de Ícaros. Então, esses grupos, turma, eles foram resgatando o circo-teatro que, infelizmente, foi perdendo força na década de 60. E aí se separou, né? Hoje nós temos o circo e o teatro. E agora o teatro traz um pouco do circo, tá certo? A gente vai apreciar um espetáculo de rua, espero que vocês gostem, e depois a gente volta a conversar.
turma, tá aí. Uma apresentação de circo com algumas esquetes de teatro e tudo isso ainda sendo um circo-teatro de rua. Tudo junto no mesmo vídeo para a gente ter uma noção do que é. Mas, como eu sempre falo para vocês, turma, esse é um recorte do caderno do professor e do aluno. O interessante é a gente estar fazendo essas aulas com um caderno, com caneta, lápis, para a gente anotar as palavras-chave. Ah, circo-teatro. Depois eu vou procurar ver com mais calma, com mais tempo, para ver o que era, como que acontecia, tá certo? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês, turma, circos pelo mundo. Os melhores circos do mundo ainda mantêm a magia do circo antigo com uma mistura de diversos tipos de arte e tecnologia e inovação. A gente vai falar primeiro, turma, do Circo de Soleil, que a gente já tinha conversado aqui antes. Acho que eu já tinha trazido para vocês. Então, o Circo de Soleil é um circo canadense. Ele é famoso no mundo inteiro. Ele tem... o Circo de Soleil ele tem pelo mundo todo. Tem uns circos que eles são itinerantes, né? Por exemplo, vem para o Brasil por um período. E tem circos que são fixos. Por exemplo, no México, em Cancún, tem um que é fixo. Toda vez que você for lá, vai ter um Circo de Soleil. Quando você vai para Las Vegas, tem um Circo de Soleil. Então, em alguns lugares do mundo tem. É uma companhia que ela começou muito pequena e hoje ela tem milhares de funcionários. Óbvio, né, que com a quarentena diminuiu. Nós temos dentro do Circo de Soleil uma apresentação brasileira feita por uma diretora brasileira, que é o espetáculo Ovo. A gente já tinha conversado, se vocês puderem, assistam, tá? Então, agora é aquele momentinho da gente anotar os circos que eu trouxe pelo mundo, para depois vocês poderem ver se gostam, ver as apresentações, porque falando assim, às vezes não dá para a gente ter noção, né? Eu não posso trazer as apresentações aqui porque por causa das questões dos direitos autorais, tá, turma? Então, não tenho como. Vamos lá. Mais um. Les Sept Doits de la Main. É um circo canadense. Ele também foi feito por funcionários. Eles trabalhavam no Circo de Soleil, se desligaram do Circo de Soleil e montaram esse circo. São 7 artistas que montaram, e aí esse circo tem só no Canadá. Mas eles ficaram tão famosos que eles fazem muitas apresentações nas Olimpíadas de Inverno, por exemplo, no Canadá. Eles são chamados o tempo todo para fazerem apresentações. Eu olhei as apresentações deles no YouTube, vale muito a pena, pessoal. É muito bacana, muito diferente, tá certo? Vamos lá, mais 2 circos. Estão anotando aí, turma? Anota, printa a tela, tá? Que vale a pena. Vamos lá, mais 2. Flying Fruit Fly Circus. Na verdade, é uma escola de circo que fica na Austrália. E, ao mesmo tempo que é uma escola, turma, é um acampamento. Você pode passar suas férias nesse circo, nesse acampamento. Aí, nesse acampamento, vão ter as coisas de acampamento e a escola de circo. E no final do acampamento, você passa lá 20 dias. Eles fazem uma apresentação com tudo que você aprendeu. É bem divertido, bem bacana. É uma escola muito séria, muito conceituada na Austrália. Eu procurei trazer uma escola de circo, um circo de cada país do mundo, tá? Pra gente dar uma volta, dar um rolezinho pelo mundo aí, tá? Então, às vezes eu não estou falando direito, porque eu não falo tão bem inglês, mas falo quase nada. E francês, muito menos, tá, turma? Então, vamos lá. O próximo é uma companhia francesa, é o Les Colporteurs, tá? Fica na França. Também é um circo bem pequeno. Eles fazem apresentação, às vezes, em locais, assim, tipo bares, restaurantes. Então, estando na França, procurar essa companhia, que quando não estamos em época de pandemia, é uma companhia muito conhecida, pequena, porém, o grande atrativo deles são os malabaristas. Então, se vocês procurarem esse nome, vocês vão ver o show de malabarista deles, é incrível, assim, é de perder o fôlego. Então, procurem, anotem esses nomes para procurar olhar depois. Mais 2, turma. Mais 2 mais uma voltinha aí pelo mundo. New Shanghai Circus é um grupo acrobático que faz shows inspirados nas tradições milenares chinesas. Não preciso nem dizer, né, turma? Assim, os chineses, eles são incríveis na arte circense, eles são milenares. E o show, assim, tudo que eu tô falando para vocês, turma, eu também assisti pela internet, são incríveis, assim. Os shows acrobáticos dele também, que são o carro forte deles, é sensacional.
é cada coisa que você fala, não é possível que esse pessoal faz isso mesmo. Então, procurem assistir. New Shanghai Circus é um circo antigo também, e procura pensar nas tradições da China, conta histórias, é muito colorido, muito cheio de fantasia, é lindo, turma. E mais um, que é da Inglaterra, é o Swamp Circle, que é uma companhia inglesa de circo contemporâneo. Então, como eles são contemporâneos, se nomeiam contemporâneo, turma, eles trazem muitos elementos diferenciados para o circo. Então, por exemplo, se eles estão fazendo malabares, eles estão fazendo com objetos totalmente inusitados. Eu não vou falar o que é, vocês vão ter que ir lá assistir. Então, todas as apresentações deles são assim, é circo, mas é muito inusitado, assim, muito diferente, muito bem pensado. Então, procurem essas companhias, é uma volta pelo mundo que a gente deu, com várias companhias de circo pelo mundo inteiro, tá certo? E agora é a hora da nossa interação pelo chat. Queria saber como que você imagina que é a vida dentro do circo. Será que ela é muito diferente daquela de quem não é do circo? Por que você acha isso? Eu vou dar mais um tempinho. Dessa vez eu vou dar 2 minutos para responder, porque é uma resposta mais longa. E vou esperar vocês responderem para mim e para a professora Márcia. Como que é a vida dentro do circo? Como que será? Responde aí para a gente, turma. Olha só, professora Fernanda, muita interação e muitas respostas bem interessantes. Olha só aqui. A professora Adriana cita que é uma vida nômade, onde um ajuda o outro. Obrigada, professora, pela participação. O Gabriel cita que acha que é muito, viaja muito, fica treinando e apresenta, né? O Josué cita que é cansativo. A Laura acha que é muito corrida. O Anderson acha que é muito corrido e trabalhoso. O João Pedro acha que é diferente porque eles treinam todo dia. O Paulo acha que deve ser muito legal porque eles viajam bastante. O Gustavo acha que deve ser muito agitada, com muito barulho, muito trabalho. A Eloá acha que é muito legal porque as crianças estudam em casa e eles trabalham muito e saem bastante, né? A Luana acha que deve ser engraçada e divertida. A Carola acha que deve ser animada, porque são uma família divertida, né? A Rebeca acha que eles dormem em trailers e acordam bem cedinho para treinarem seus números. Muito bonitinho. Turma, eu li várias mensagens aqui também, assim, vocês são sensacionais.
Aí eu achei engraçado que uma turma falou, deve ser engraçado. E a maioria falou, eu não acho que é engraçado, não, eu acho que é cansativo. Por exemplo, o Rafaela, eu acho que deve ser bem cansativo, não julgando o trabalho de ninguém, mas deve ser bem animada e com certeza é muito diferente da nossa vida, com certeza. A Júlia falou que é bem diferente porque alguns vivem viajando e isso deve ser bem cansativo. Eu também acho, Júlia, que deve ser bem cansativo. Eu penso às vezes que você não consegue fazer muitos amigos. Você chega na cidade, faz um amigo, aí depois tem que mudar. A Cássio falou que acha que é mágica, que é uma vida mágica, mas é trabalhosa. Bastante treino, cansativo, mas divertido, o Radisson falou. Olha, aquela coisa que eu falei, né? A Júlia que falou, deve ser cansativo, mas deve ser engraçado. Treinar os números. Deve ser engraçado, mas deve cair, deve machucar às vezes. Muito legal a interação de vocês, muito legal a empatia que vocês tiveram em pensar na questão da vida do circo, né? Porque é isso, é uma vida nômade, como disse a professora, eles viajam muito, eles não, muitas vezes eles não frequentam uma escola regular, porque eles ficam, alguns meses só na cidade, então não frequentam a escola regular, que nem a gente, que vai na escola todos os dias, então a vida é muito diferente. Vamos lá, a vida circense. A vida dos artistas do circo é de muito trabalho, como eles mesmos dizem, como vocês mesmos disseram, turma. Além das apresentações, eles ensaiam, treinam atos, números e cenas. Dependendo do tamanho da companhia, o número de tarefas aumenta ainda mais. Nas companhias mais estruturadas, vamos dar um exemplo como o Circo du Soleil, que são muitos funcionários, os artistas têm melhor infraestrutura e podem, dessa maneira, apenas cuidar dos seus afazeres artísticos. Eles só treinam o que tem que treinar. Em companhias menores, no entanto, os artistas dividem as funções artísticas com as funções administrativas, de limpeza, de divulgação, de organização e de transporte. As companhias que têm crianças em seus elencos as matriculam nas escolas onde fazem as temporadas. Então, se o circo vai ficar mais tempo, 6 meses, aí dá para matricular. Mas, às vezes, eles contratam professores para acompanhar a trupe a cuidar da educação formal delas. Ninguém fica sem estudar, tá, turma? O que acontece é que, às vezes, os pais também ensinam, ajudam. Ninguém fica sem estudo, porque não pode. Mas, às vezes, eles têm professores particulares. Às vezes, eles conseguem frequentar um período da escola, né? Mas eles nunca completam um ciclo. Aí entra na primeira série e sai no 5º ano. Não dá. Não difícil um circo ficar 5 anos num lugar, né? E aí, às vezes, eu fico pensando nessa questão de amigos, né? Você faz um amigo aqui na cidade de São Paulo, o circo vai embora para outra cidade, você só vai rever esse amigo quando o circo voltar, que às vezes demora 2, 3, 4 anos. Em contrapartida, turma, dentro do circo eles são muito unidos, eles são uma grande família, eles se ajudam muito, né? E como a gente comentou aqui, alguns circos eles mesmos fazem tudo, vão divulgar, vão limpar, monta o circo, desmonta o circo, tá certo? Então, os artistas do circo viajam muito pelo país e pelo mundo, indo de localidade a localidade, apresentando seus espetáculos, estabelecendo-se nas cidades por temporadas de apresentações, o que faz com que a vida fique diferente mesmo. Você já imaginou morando numa tenda de circo com seus pais? Imagina que seus pais fossem artistas de circo e vocês viajando. Já pararam para pensar nisso? Vamos lá, turma. Na hora da interação pelo chat, quando um circo chega em uma cidade ou região, como que vocês acham que as pessoas ficam sabendo? Conta aqui para mim. Vou dar 2 minutos para vocês contarem.
Olha só, professora Fernanda, muita interação, eles estão de parabéns. O Vitor Hugo cita cartazes, o Natan, através de comerciais, né? O José Heitor cita os panfletos, o Christopher, os anúncios, a Evelyn, a entrega, né, de folhetos, a Giovana pela internet, né, nos dias de hoje sim, né, Giovana? O Wesley fala no jornal, né, em algum jornal televisivo, na discipulação menor, às vezes eles colocam sim anúncios, cartazes, outdoors, folhetos, né, são citados aqui pela Giovana, pelo Maurício e pelo Adriano, a Camille pelas notícias e cartazes, o professor Francisco cita os carros de som. Isso mesmo, professor. Geralmente, né, em bairros afastados, cidades do interior, o carro de som, né, com um megafone lá, ainda é, né, a principal alternativa aí para fazer a divulgação do circo, tá bom? Olha só. O Guilherme já faz tudo completo, né? Cartazes, carros de som e anúncios na internet. Muito bem, Guilherme. O Fernando, quando a gente vê anúncios, ou olha, né, quando eles estão indo ou voltando de algum lugar, ou seja, né, essa coisa de ver o circo chegando à cidade, indo embora, realmente, gente, no interior ainda, né, se faz toda uma entrada triunfal do circo na cidade, né, uma espécie de uma pequena procissão, onde todo mundo passa, né, aquela passeata, malabaristas, enfim, né. No interior isso ainda funciona, aqui nos grandes centros não, né, até por causa da questão de trânsito e tudo mais, tá? Mas, sim, ainda é utilizada dessa forma. Vamos lá. O Christian citou uma coisa muito importante, né? A transmissão pelo rádio. Realmente, né, gente? Principalmente nas rádios AM, ainda a gente vê aquele radialista que é amigo de algum circense, né? De alguma família circense, que ele, às vezes, até divulga gratuitamente no programa dele, tá? Bem interessante, gente. E o Pietro citou a questão daquelas filipetas ou folderzinhos que os próprios artistas do circo deixam, né? Depositam nas escolas, para convidar os alunos, né, os professores, a irem assistir algumas sessões lá. Bem interessante, tá, gente? Muito legal que a turma está falando sobre todos os meios de comunicação, que eu acho vocês incríveis. E eu estava comentando aqui com a professora, mas que a Estela comentou que muitas vezes passa um carro avisando ou um avião. Aí eu falei, nossa, avião, mas eu lembrei, Estela, eu lembrei que quando a gente está na praia, passa aqueles aviões assim, com aquelas... Aquele pequenininho, né? Aquele avião monomotor, né? Geralmente, né? E aí passa com o folderzinho, assim, com a plaquinha, dizendo, olha o circo na cidade. Gente, vocês lembraram de absolutamente todas as formas de comunicação. Eu estou muito feliz com vocês. Até lembrou de coisas que eu não lembrava, que era a entrada triunfal do circo na cidade, quando o circo está indo e vindo. E o avião, não tinha lembrado disso, Estela. É você que lembrou agora desse... meio de comunicação. Vamos lá, turma. Divulgação do circo. Embora vocês já deram uma aula aqui pra gente sobre divulgação, no Brasil ele sempre foi muito criativo em propagandas, desde antigamente. A divulgação do circo ficava por conta dos próprios artistas. Antigamente, quando não tinha internet, quando não tinha tantos meios de comunicação assim, então os artistas chegavam na cidade, como vocês disseram, numa passeata, e eles iam divulgando o circo. Como? Saíam às ruas, fazendo estripulias, malabarismo, colocando cartazes. Eles, na época, quando podiam animais no circo, eles iam montar em cima dos burrinhos, levavam os animais para todo mundo ver, e já ia dando uma prévia do que poderia ser o circo, né? Que eu acho que dava bastante... Você vê aquela animação toda passando pela rua, acho que já dava vontade, sim, de ver. Então, em um período que não existia internet, o grande veículo de comunicação, turma, era o jornal e o rádio também, né? Como a professora mesmo falou, eles anunciavam em rádios e nos jornais, que era um grande veículo de comunicação. E o circo usava muito esse meio para divulgar os seus espetáculos. Então tinha que ser... E quem faziam essas divulgações? Quem que criava? Os próprios artistas. Hoje em dia, nós temos publicitários, né, que criam, mas na época eram os próprios artistas. Vou mostrar para vocês aí no slide um cartaz de um circo, tá? Para vocês terem ideia de como que era. Eles faziam o desenho, então tinha cavalos, tinha bailarina, e eles espalhavam esses cartazes pelas cidades todas. Seria interessante, turma, se vocês pudessem pesquisar, depois da internet, os cartazes de circos. Tem cada coisa muito interessante, cada coisa bonita, bem feita, tá certo?
Então, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns grupos que trabalham com circo. A gente vai falar primeiro do Doutores da Alegria. Muitos de vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar. Que é um grupo que foi fundado em 1991 com o propósito de interagir na sociedade, propondo a arte para crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade, ou seja, pessoas que estão em hospitais, acamadas, não podem sair e de risco social, dando ênfase a hospitais públicos, levando a arte do palhaço como um tema central. Eles possuem também uma escola de formação, que é a Escola Doutores da Alegria. Então, quem se identifica, turma, com essa atividade, pode procurar a Escola Doutores da Alegria para fazer uma formação, porque para trabalhar dentro do hospital você precisa ter uma formação específica. Ela está aberta para públicos em geral, que é um tipo de curso, ou para quem já é artista, que é outro tipo de curso, tá? Entre suas iniciativas também existe o programa de formação de palhaço para jovens, que oferece a esses jovens que estão em situação de vulnerabilidade social uma iniciação na carreira artística. Ou seja, você faz um curso mais aprofundado no Doutores da Alegria e pode sair como profissão de palhaço, tá, turma? Eu trouxe um vídeo para vocês, não é do Doutores da Alegria, porque eu não consegui, por questões de direitos autorais, mas eu gostaria depois que vocês, se vocês pudessem assistir no YouTube, procura, porque tem bastante coisa legal. Saiu até, já tem um filme antigo também, é Dr. Pet, Pet não com E, Pat, que ele era um doutor, um médico, que ele se vestia de palhaço, é muito legal, é antigo o filme, dá para assistir na internet, que com certeza é liberado. Mas eu trouxe para vocês um filminho de um circo para a gente ter uma ideia de como funciona. Espero que vocês gostem. Turma, esse é um circo italiano, tá? Chama Cirque Fantastique, um circo que fica na Itália. Eu quis trazer esse circo porque ele tem uns elementos diferenciados, tá? Eu e a professora Márcia achamos o nome do filme, é Patch Adams, P-A-T-C-H, Adams, O Amor é Contagioso. É um médico que trabalha dentro de um hospital e ele faz apresentações de palhaço para alegrar os pacientes. É lindo o filme, mas é de chorar, turma. Mas é muito bonito, vale a pena. Vamos continuar, turma. Circo Blamage é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1989 na ilha de Pellworm, Alemanha, que se propõe a desenvolver habilidades motoras, criativas, artísticas e sociais de crianças, de jovens com ou sem deficiência por meio de seus acampamentos e vivências. Aí, ó, mais um circo que é um acampamento igual aquele lá da Austrália. Os objetivos do trabalho são a inclusão, os treinamentos e as experimentações juntos. E assim aprender um com os outros. Então, você vai para lá, para o circo, para passar uma temporada, para ficar de férias e vai vivendo coisas circenses. É muito bacana. Eu estava, assim, vendo o site deles, está tudo em alemão, você pede para traduzir. Então, as crianças passam um tempo lá, 20 dias, 15 dias, 10 dias. E, além das atividades de acampamento, tem as atividades circenses. É muito bacana, fiquei com muita vontade. E eles usam bastante, assim,
Eles aceitam muitas crianças de inclusões, é muito legal. Eles têm todo um trabalho para trabalhar com crianças de inclusão. É maravilhoso o trabalho deles, né? Que é percebida pelo público por meio da atmosfera da tenda, do circo, que tem 300 lugares, é pequenininho o circo, né? A interação não é alcançar o melhor desempenho artístico quando você vai para lá. É valorizar a promoção de habilidades socioemocionais, criativas e motores. Então, quando você vai para o circo, você não vai se tornar um grande ator circense, mas você vai curtir. Você vai curtir, vai passar pela experiência, e é isso que eles valorizam, tá certo? Mais um circo antigo, que já acabou até, mas eu trouxe porque eu achei que vale a pena a gente conversar. Ele é muito conhecido. É o Ringling Bros. O Ringling Bros, turma, é uma companhia circense itinerante dos Estados Unidos, e eles têm origem distintas, e eles foram se juntando desde 1919. Era um circo só, e eles foram se juntando, várias companhias foram se juntando a eles, até que teve um momento que eles estavam com mais de 1.100 empregados e quase 1.800 animais. Você já imaginou? 1.800 animais, elefantes, tigres, ursos. Para viajar, eles viajavam os Estados Unidos inteiro, né? E para viajar, eles viajavam de trem pelos Estados Unidos. Eles usavam mais de 100 vagões, turma. Tem alguns vídeos na internet que mostram o circo chegando, o trem chegando na cidade. Gente, não para de vir vagão, muito vagão. Em cima dos vagões tem caminhão, trator, os animais, as jaulas dos animais. É incrível, assim. 8 minutos passando, só o trem, de tão grande que era. Então, ao longo de sua existência, foi comprado por circos, tornando-se o maior do mundo, mas tendo diferentes proprietários. A estrutura possuía 3 picadeiros e utilizava leões, tigres, gorilas, ursos polares, girafas, cavalos, camelos e elefantes, além de números como trapézio, homem-bala, palhaços, equilibristas, entre outros. A última apresentação foi em 2017, após 146 anos de apresentações. Turma, na internet, no YouTube, tem bastante apresentações deles, tá? Eu trouxe um pedacinho para vocês verem, mas depois procurem assistir. Espero que vocês gostem. E aí, turma, deu para ter um gostinho de como era esse circo? 146 anos, procurem na internet, tem outras apresentações incríveis, aí tem as apresentações completas. No YouTube tem até a última apresentação, sim, presidente americano indo assistir, era realmente uma companhia espetacular. E, turma, estamos chegando ao final da nossa aula, vamos para o desafio? Hashtag eu não sei MSP, quem não quiser postar só para mim, hashtag Fernanda_Maria Borges. Meu Instagram é aberto. Use sua imaginação e a sua criatividade e faça um cartaz de propaganda da chegada do espetáculo no circo da sua cidade. Usa canetinha, lápis de cores, de cera, faz uma coisa grande, bem colorida, bem chamativa. Faz de conta que é você que vai ser o propagandista desse circo que está chegando na cidade. Você que foi contratado. E posta pra gente no hashtag eu não sei MSP ou no hashtag Fernanda_Maria Borges. Estava conversando com a professora Márcia aqui, ela estava me contando umas coisas interessantes, né, professora? Ah, sim, né? Tem algumas coisas bem legais que a gente pode, né, falar sobre o circo. Primeiramente, gente, nós temos 2 tipos, né, diferentes aí de comediantes, tá? No caso, o clown, que seria o palhaço de circo, observem que, por que será que o palhaço utiliza, professora Fernanda, aquela bolinha no nariz? Nunca soube, professora, estou curiosa para saber. Pois é, né? Aquilo ali ajuda na hora de fazer a chamada triangulação, que é quando você está interpretando, né, junto lá com o seu parceiro, né, de cena, o seu escada, e você, então, tudo que a gente vai falar para o público, né,
a gente sempre vai jogar a bola para vocês. A gente está interagindo aqui, só que a gente acaba olhando para vocês e volta para cá, para ajudar nessa triangulação. Então, observa, né? Como se a bola, o nariz, ele chegasse primeiro. E isso faz com que, né, a pessoa, quem está assistindo, se prenda mais àquilo ali. Né? Ele capte mais rapidamente, mais facilmente aquilo que está sendo interpretado aqui no palco. Tá? Outra coisa bem interessante, gente, aqui no Brasil, especialmente, o circo, ele começa, né, o declínio do circo, principalmente esse circo-teatro, né? O circo-teatro, ele era bem diferente do circo convencional. No circo-teatro não existiam animais, por exemplo. Geralmente, o circo-teatro, eles eram circos pequenos, apenas, né, de uma única família circense, às vezes, ou duas famílias que se juntavam. E, assim, além de alguns números de malabarismos, que eram bem poucos também, porque, assim, a característica desses circos menores, que passavam nas cidades do interior, nas periferias das cidades, e que cobravam o ingresso mais baratinho, era justamente essa. Eles não eram circos grandes, portanto, eles não tinham aparelhos, né, que é o que a gente chama, né, os aparelhos de bambu, de corda marinha, de cama elástica, né, esses aparelhos são muito caros. E a manutenção deles também é cara. Então, a alternativa dessas famílias, dessas companhias menores, era justamente colocar o circo-teatro, que era como se fosse eles pegavam, né, capítulos de novelas que estavam passando no rádio na época e colocavam ali, encenavam, faziam de uma outra forma. Então, era mais ou menos essa questão, tá? É isso, gente. Obrigada a todos vocês, né? E a gente vai se vendo. Obrigada por estarem aqui com a gente. Não esqueçam de fazer a avaliação que tem ou pelo QR Code ou pelo link, tá? Importante essa avaliação, importante para nós, importante para vocês, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê na próxima semana. Obrigada, professora Márcia, pelas interações aqui. Obrigada. Por me ensinar o negócio do nariz de palhaço, que eu não sabia. Um grande beijo, turma. Tchau, até a próxima. Até. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.